Olá pessoal, tudo bom? Voltando agora para casa aqui do trabalho, né? Sempre bom relaxar um pouco depois de um dia de trabalho. Eu tô vindo aqui falar hoje, pessoal, de algo que eu vi na internet aí esses dias. Na internet não, né, galera? Saiu notícia em todo lugar, na verdade, né? Falando aí sobre o dia que escureceu em São Paulo. São Paulo ficou escura por causa das queimadas na Amazônia. E uma loucura, né? Como eu sou formado na área de meio ambiente e hidráulica, de cara eu já estranhei um pouco essa informação, porque uma das matérias que a gente faz tem um pouco essa parte de meteorologia. Não é complexo, como nós não saímos especialistas em meteorologia, não entendemos tudo de todos os tipos de nuvens e teorias, enfim. Mas eu tive uma base. E o que ocorre? Eu tava vendo que teve um meteorologista, aí sim, um meteorologista, o professor doutor, o professor Ricardo Felício. Se vocês quiserem, procurem aí no YouTube dele, Ricardo Felício. Ele acabou ficando mal falado, mas não preste atenção, porque ele acabou ficando mal falado porque ele e o professor Molion, que também é um grande especialista, cara, esse é PhD, esse não tem nem o que falar. Eles reuniram dados e conseguiram demonstrar que a teoria do aquecimento global não pode ser comprovada, portanto ela não é verdade. E que o CO2 não é responsável pelo aquecimento e nem é um poluente. Fora todas as outras questões aí envolvendo a utilização do CFC, a camada de ozônio, enfim, todas essas coisas, essas baboseiras aí. E aí o que acontece? Eles acabaram ficando mal falados, né? Então, essa corrente de gente aí que não entende nada, esses formados em administração aí, adoram ficar contradizendo os caras, entendeu? Que estão lá com dado, que estão lá estudando negócio a vida inteira. Complicado, né? Mas enfim, ele fez um vídeo falando sobre essa questão aí. Assistam um vídeo mais longo, ele fez 2 vídeos, os 2 falam a mesma coisa, mas um é mais curto, não sei porquê. Mas assistam, vejam. Ele descreve bem os fatos que ele percebeu e que essa escuridão em São Paulo é algo normal que ocorre aí quando tem a formação de um determinado tipo de nuvem, um determinado tipo de sistema de nuvens. Aí você pega um monte de coisa que se mistura e forma aquele monstro horrível lá. Que aquilo lá ocorre sim e pode ocorrer até com uma certa frequência. Não é tão comum, mas pode ocorrer aí algumas vezes. E que não tem nada a ver com particular. Que isso aí já é uma teoria que, inclusive, não é teoria dele, não é teoria nem daqui do Brasil, é uma teoria do que ele chamou a escola da Noruega, se não me engano. Eu não conheço, mas que isso já é uma teoria e que todos os meteorologistas deveriam conhecer essa teoria clássica e não sair falando qualquer coisa logo de início, né? De cara, quando eu ouvi essa coisa de que o céu preto, São Paulo escurecer, é culpa do Bolsonaro por causa das queimadas da Amazônia, eu já comecei a estranhar, sabe? Não só pela minha formação, mas também porque tinha cara de propaganda política, sabe? E eu acho que já ficou claro aqui pra vocês, eu sou contra o governo Bolsonaro. Mas, cara, isso é ridículo. Isso não tem como a gente justificar. Não tem. Você não pode usar. Você não pode fazer um ataque ridículo ao cara, porque o cara pega isso daí, transforma numa piada e no fim todo mundo fica contra quem atacou. Quando você fizer um ataque a Bolsonaro, você tem que fazer o ataque, você tem que ver qual é a realidade, qual que é real, entendeu? Você tem que ver qual que tá sendo o problema, cara. A principal questão é a questão econômica, não é a questão ambiental, cara. E que a questão econômica lá na frente vai atrapalhar o ambiental, não tem jeito, sabe? Mas ninguém foca nisso, sabe? Ninguém foca em
em dar instrução para as pessoas e fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. E é isso que me faz acreditar cada vez mais que existe uma briga, na verdade, uma mera briga por poder, que ninguém está se importando aí com você e o futuro que o Bolsonaro vai dar, entendeu? Principalmente o PT. Pelo que eu vi, assim, o que eu tinha visto de positivo no Ciro Gomes na época é que ele tava informando tudo isso, ele tava abrindo o livro, ele tava lá e jogando a real, entendeu? Falando, é assim, assim, assim. E era mesmo, entendeu? Porque não era só ele que tava falando. Na realidade, ele tava pegando um pouco do que ele já conhecia e um pouco, e muito do que muitos especialistas estavam aí falando. Então, assim, não precisa nem acreditar no Ciro Gomes, cara. É só buscar outros especialistas. Eles falam a mesma coisa. Basicamente o que ele fez foi copiar os caras e falar e jogar no discurso dele. E tá certo, entendeu? Não tá errado ele fazer isso. Mas essa questão de você deixar as pessoas na ignorância, mesmo o PT, porra, cara, me faz acreditar que sim, é só uma mera briga pelo poder, não tem nada a ver com o bem-estar das pessoas, com o desenvolvimento do país, entende? Então, mas voltando para o nosso assunto principal, galera, eu vejo isso como, assim, um absurdo, porque na realidade, o que deveria ter sido verificado antes de publicar qualquer notícia? Você não sai publicando falando, foi da Amazônia. Cara, peraí. Como é que você sabe que qualquer coisa que chegou lá da Amazônia provocou algo aqui, se você não estudou o fato, se você não estudou o que aconteceu? Calma aí, não é assim. Primeiro, o material particulado, que é o que eles falaram que causou a escuridão, o material particulado, ele é uma fuligenzinha, um pozinho, né? E esse pozinho, ele tende a se dispersar a longas distâncias. Então, por mais que esteja pegando fogo na Amazônia e a maior parte do incêndio é na Bolívia e no Paraguai, não no Brasil, por mais então que esteja tendo que possa estar tendo incêndio, teria que ser algo tão intenso, mas tão intenso para chegar no nível de vulcão, entendeu? Porque aí você teria a fuligem que ela viajaria um espaço até razoável e ainda teria uma certa quantidade. Porque viajando um espaço muito grande, como é lá do espaço da Amazônia até São Paulo, você tem a dispersão. O material particulado tende a dispersar, não se acumular. Não é assim que funciona. Então, o que ocorre é que assim, você teve em São Paulo dia escuro, muito escuro por causa da formação dessas nuvens. E se fosse por material particulado, normalmente o material particulado ele gera uma dificuldade muito grande na visibilidade. Então assim, seria horrível, por exemplo, para os aviões. Os aviões não conseguiriam, os pilotos estariam com muita dificuldade de visibilidade. E não era o fato. O alerta que existia nos aeroportos era de tempestade. Então é condizente com formação de nuvem, não com baixa visibilidade de material particulado, de fumaça. Né? Não é fumaça, cara. Fumaça teria tido uma grande dificuldade de visibilidade. Quer dizer, os pilotos não perceberam, não tiveram esse alerta aí. Porra, cara, pra você fazer pouso e decolagem de avião todo dia, você depende de meteorologia, entendeu? Se essa gente não achou problema nisso e só identificou lá a tempestade, então é meio estranho você pegar outras afirmações que digam o contrário, né? É no mínimo estranho. Então, o que eu recomendo a vocês é que não acreditem assim de primeira em qualquer coisa, que é falada, principalmente se envolver o governo, se envolver propaganda contra o governo. Sabe? Pensem duas vezes, não acreditem assim de primeira, sabe? Não, as coisas não são assim, sabe? Mas infelizmente as pessoas acreditam, entende? E aí fica abrindo aí espaço para um monte de coisa, tipo, o Macron, da França, já está falando agora que
que isso é o incêndio da Amazônia é uma crise internacional. Já está tentando convocar o G7 para entrar nessa questão. E imagina, é óbvio, para mim é muito óbvio, não vai haver uma guerra contra o Brasil, seja iniciada pela Europa ou pelos Estados Unidos. Mas veja bem, o Bolsonaro aí aceitando acordos comerciais, tal, por exemplo, com a União Europeia. Com isso aí a União Europeia já tem uma desculpa para barrar um monte de produto brasileiro. Por quê? Pode falar, olha, vocês estão estragando a Amazônia, a gente vai embargar vocês, a gente vai ter sanção contra vocês. E descumpre a parte deles no acordo e a gente tem que cumprir a nossa. Então, assim, eu nem cheguei a ver, eu nem sei como é que tá essa questão do acordo da União Europeia e do Mercosul. Nem sei. Nem cheguei a ver, eu nem sei se ele vai chegar a entrar em vigor mesmo, porque na Europa estava tendo uma certa resistência. Mas o fato é que é absurdo, tá tendo muita propaganda agora falando que o Bolsonaro não é, cara, não pode ficar assim. E também a gente não pode ficar com essa história de que, não, você não pode derrubar árvore. Desculpa, cara, a gente vive num país que tem que se desenvolver. Entendeu? A gente come, a gente tem que comer, a gente precisa desenvolver indústria. Não adianta a gente querer ficar vivendo que nem índio aqui. Quem faz essa crítica com certeza não vive que nem índio. Entendeu? Não vive na oca. Entende? Não é assim. Não pode ser dessa forma. E para você fazer, por exemplo, desenvolvimento, o Brasil tem um problema sério. A gente não produz trigo o suficiente. Então o que acontece? A gente tem que importar trigo. Então você aí que come pão, você aí que come pizza, entendeu? Você aí que come qualquer coisa feita de farinha, de trigo, ou de qualquer componente do trigo, você come tabule. Cara, você não pode abrir a boca, você não tem moral. Você não tem moral pra abrir a boca pra falar de não poder derrubar árvore porque é o homem querendo destruir a natureza. Entendeu? Se você come pizza, você está cooperando para a destruição da natureza, meu amigo. Você come pão? Também. Você come macarrão? Também. Pois é. Não que eles vão plantar trigo lá. Provavelmente não sei. Se provavelmente não ou sim, na verdade, não sei. Essa informação eu não posso falar sobre porque eu não sei. Mas existe uma lei que indica que até 20% da Amazônia você pode desmatar e você pode utilizar até 20% da Amazônia legal. 20%. Não chegamos ainda nesse número. Não chegamos. Então, é totalmente válido que você ainda desmate e você venda a madeira e utilize as terras. Totalmente. Eu não vou dizer aqui que a correta maneira como é destinada a madeira ou como você define para quem vão as terras. Eu não vou dizer que isso é justo. Porém, não há nada de errado em você utilizar um espaço que é nosso, um território que é nosso, até 20% de um bioma gigantesco, assim, enorme. Não tem sentido você falar que a gente tem que deixar tudo aquilo intacto e vive que nem índio lá, entendeu? A gente tem que cuidar daquilo e foda-se a gente, entendeu? Não pode derrubar árvore. Aí fica esses clichês, essas coisas ridículas, falando que a Amazônia é o pulmão do mundo. Quem que ainda é a pessoa, eu não vou dizer aqui quem que é o imbecil que acredita, porque muitos de vocês aí que assistem, que me veem aí, talvez acreditem que seja isso. Mas não, esse clichê do pulmão do mundo não é verdade. Não é verdade, não é isso. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas nem de longe, cara. O grande pulmão do mundo, na verdade, é um outro bioma, são os oceanos. Os oceanos são o grande pulmão do mundo. Por quê? As pessoas podem não prestar muita atenção nisso, mas os oceanos têm uma vasta vegetação lá no fundo do oceano. E assim, não só vegetação, mas vida, tem muita vida. O ser humano conhece mais, na verdade,
O ser humano conhece mais a Lua do que o fundo do oceano, entendeu? Ainda existe muita dúvida sobre o que tem lá. Então, o fato é que existe uma grande vegetação no fundo do oceano. E o oceano, vocês podem ver, a maior parte do mundo, a maior mesmo, assim, quase toda a parte da Terra, assim, é ridícula a parte que não é oceano. O oceano ocupa muito, muito espaço no planeta Terra. Os oceanos, né? E o que acontece? Os oceanos, esse espaço todo de oceano, tem planta lá, cara. E planta faz o quê? Ela pega o CO2 e libera O2, o oxigênio. Então, o grande pulmão do mundo são os oceanos. Não é a Amazônia. Mas nem... É assim, absurdo. A Amazônia sim tem uma grande biodiversidade. Eu acredito que o Brasil devia usar de forma mais inteligente para duas coisas: para turismo. O Brasil podia fazer claro que aí teria que ter uma estrutura com, por exemplo, mais empresas aéreas para que não fosse tão absurdamente caro ir até a Amazônia, entendeu? Você ter uma rede de hotéis boa, entendeu? Você ter uma estrutura local boa, receptiva, que seja favorável ao turismo. E, o Brasil podia aproveitar muito o turismo na Amazônia. Sabe? Os estrangeiros gostam da ideia de visitar a Amazônia. E também aproveitar a biodiversidade, né, gente? Tem tanta coisa lá inexplorada. Quem sabe o que tem lá que você podia usar de bactéria, ou de fungo, ou de planta, ou alguma substância que algum animal lá tem, que é desconhecida, que você pode usar para curar ou tratar alguma doença. O Brasil podia aproveitar muito isso. Já teve inclusive um caso dos indígenas, de pesquisadores que chegaram lá, pesquisadores estrangeiros, e eles conversaram com os índios, e os índios indicaram lá uma cobra, que eles tinham conhecimento de algo que dava, de uma substância que a cobra tinha, que tinha determinada ação, e os caras foram lá e pegaram o veneno da cobra, descobriram, isolaram isso, e essa substância é usada até hoje para alguma coisa, não lembro se é cirurgia cardíaca ou se é algum tipo de sedativo, eu não lembro exatamente o que é, mas que revolucionou o negócio assim e que salvou muitas vidas. E eles patentearam. Pois é, você vê o pessoal aí que reclama de que a gente pirateia o Windows, é aí, ó, a biopirataria dos caras, entendeu? É ridículo. É ridículo. Então, assim, por que o Brasil não aproveita? Poderia aproveitar. É vantagem econômica para o Brasil manter a Amazônia intacta? É sim. Só que também é vantagem para o Brasil utilizar o que está dentro da lei, que é até os 20% do território da Amazônia legal. Entende? Então, se você pegar lá tudo que foi devastado de floresta aí num mês, dá muito menos de 1% do total da Amazônia legal, cara. Então você pega eles jogam em números lá, eles jogam um número, tantos hectares, não sei o que. Mas a Amazônia, cara, a Amazônia é tão grande, ela é tão gigantesca que fica ridículo, entendeu? Fica ridículo. E aí as pessoas leem sem ter muita noção e vão acreditando e vão ficando comovidas, entendeu? Sem sentido, galera, sabe? É sem sentido. Então, não vamos ficar acreditando aí em qualquer coisa. Não vamos também acreditar que o Bolsonaro é um santo, que eles estão fazendo tudo certo, porque não estão, pelo contrário, estão fazendo coisas muito erradas. As coisas não estão sendo como deveriam ser, certo? Porém, essa questão aí da Amazônia, cara, é o seguinte, é a lei, temos a lei, entendeu? Se o que está sendo derrubado, se o que está sendo aí destruído está dentro ainda dos 20% da Amazônia legal, não tem o que falar, tá correto. E os países aí europeus, os Estados Unidos,
Austrália, que seja, não importa quem, que falem o que quiserem, o território é nosso, ponto final, entende? E não foi queimada na Amazônia, que gerou o dia escuro, o dia que era quase noite, às 3 da tarde em São Paulo. Vamos falar aí sobre a chuva preta, a água preta, a chuva que era água preta. Mas, pessoal, é ridículo, porque São Paulo também está tendo um monte de queimada na região do interior. E muitas vezes não por culpa dos produtores, mas porque a gente está num momento em que, cara, tá caindo folha seca para tudo quanto é lado, a vegetação tá secando. E o tempo tá seco. Então você mistura isso com... Se você mistura a vegetação seca com o tempo seco, cara, qualquer coisinha começa a pegar fogo. Qualquer coisinha pega fogo. Então, assim, muitas vezes o foco desses incêndios é natural, acontece. Porque tá muito seco, porque tem muita folha seca. Tem combustível e tá seco, né? Então, pode ter vindo sim, a sujeira um pouco dessa sujeira dessa fumaça do interior de São Paulo, como também um pouco do Paraguai, como também um pouco da Amazônia, como também a poluição que tem em São Paulo, né, galera? São Paulo é muito poluída, e pior, tá muito poluída e tá acumulando gás, entendeu? Porque não teve chuva suficiente para derrubar tudo isso daí, porque a chuva lava o ar. A gente tem o costume de falar que a chuva lava o ar, porque lava mesmo. Porque a água vai acumulando toda aquela sujeira e que tá no ar, e aí quando cai a chuva vai tudo pra terra, entendeu? E o ar fica mais limpo. Então, eu vou falar da água preta. É muito ridículo a gente chegar e falar que tudo é culpa da Amazônia, sabe? Eu já quando ocorreu lá a propaganda, quando era a época da Dilma, contra Belo Monte, né? Eu já achei muito estranho, já fui pesquisar. E aí nasceu o meu TG, que foi sobre essa questão aí, foi o meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre Belo Monte. E todas as questões aí que envolviam a construção da usina. Eu li o relatório de impacto ambiental, eu li o estudo de impacto ambiental, eu fui ver várias fontes, tem um monte de coisa, nada a ver as propagandas lá que os atorizinhos as estrelinhas da Globo lá estavam fazendo, sabe? Isso tudo é coisa lamentável, sabe? É um pessoal que não entende nada da parte técnica, nada. E chega lá colocando notícia no jornal e aí o negócio vira assim um monstro, entendeu? E aí fica aí página de esquerda postando no Facebook que aqui o Macron agora ele tá a favor da Amazônia, ele vai juntar o G7 para pressionar o Bolsonaro, tipo comemorando, cara, o que é isso? Ingerência de governo estrangeiro do Brasil sendo comemorada pela esquerda pelo simples fato de ser contra o Bolsonaro. Ah, gente, olha, é tão ridículo que eu não sei nem como explicar pra vocês. Eu acho que quem tem o mínimo de bom senso vai saber que ingerência estrangeira no nosso país não é boa em governo nenhum, não importa qual governo. Senão, a esquerda não pode falar lá do governo Maduro que está acontecendo na Venezuela, que tentaram lá ingerência estrangeira também, e que não funcionou, e que foi extremamente criticado aqui pela esquerda, entendeu? Agora aí, quando a Macron vai juntar o G7, agora, não, é para pressionar o Bolsonaro, é visto de maneira positiva. Eu acho incrível, entende? Só reforçando aqui que eu acho que o governo dele não está agindo de forma correta, de várias formas possíveis que a gente possa imaginar, não está agindo de forma correta. E a base econômica desse governo, a base de economia, não só de financeira, não vamos nos ater aqui em questão financeira. A base de economia desse cara é horrível, é péssimo, vai gerar
assim, uma herança maldita para nós, entende? Quem ficar no Brasil vai ver isso e vai sofrer isso, infelizmente. Já tem até aí, eu falei aí no vídeo anterior sobre a questão do que o presidente do Bradesco, do Itaú, tinha falado sobre o Brasil tá numa situação muito boa, como ele não via há muito tempo, e o desemprego cooperando para que isso seja realidade, sabe? Então, assim, entendam, pessoal, vão ter um pouco de bom senso e ver toda essa situação, e não só ficar tentando usar propagandazinha que não tem sentido, que não tem embasamento técnico nenhum, simplesmente para ser contra o Bolsonaro, até apoiar a ingerência de governo exterior aqui. Não vamos fazer isso, entendeu? Não vamos fazer isso, não vamos. Isso só vai aumentar a divisão dentro do país. Não vale a pena fazer isso, cara. Sabe, não vamos cair nessa. Vamos ser inteligentes, vamos pensar com a cabeça. Vamos agir da forma que devemos agir, entendeu? Quer atacar o governo Bolsonaro? Sou o primeiro, cara. Mas vamos utilizar as bases corretas. Vamos utilizar as bases corretas, não ficar gerando propagandazinha de coisa besta, entende? Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu queria mandar um abraço aí pra Angela Tucker. Eu tô gostando, dizer aí que eu tô gostando muito dessa série aí que ela tá fazendo, lendo, né, o livro dela, fazendo tipo um audiobook para quem tá com dificuldade de acompanhar. Ela tá realmente mostrando aí todo o trabalho dela, que não foi só o trabalho de escrever o livro, agora o trabalho do audiobook, né, o videobook, né, na verdade, que ela tá fazendo pelo Facebook. Eu tô gostando bastante, tá bastante interessante aí essa questão da Abdelmaci e de todas essas histórias envolvendo ele. Tá muito interessante mesmo. Galera, até a próxima. Tchau.